responder também um pouquinho, né? Hoje, além de contar a sua trajetória, a Sofia vai falar um pouquinho pra gente sobre um termo que pode ser muito novo para algumas pessoas, mas todo mundo já está sentindo isso na pele, que é o chamado computação afetiva. Isso mesmo, computação afetiva. A Sofia vai tratar desse assunto que envolve inteligência artificial, algoritmos, discriminação algorítmica, machine learning, privacidade, proteção de dados. Então, a gente sabe que na rede social, na internet, nós estamos envoltos por todos esses assuntos. Então, nada melhor do que chamar uma expert nesse assunto para falar um pouquinho mais sobre a gente, para destrinchar esse mundo, esse bastidor aí da internet, das redes sociais, cheio de algoritmos e de coisas que a gente às vezes não entende muito bem, tá? A Sofia já está aqui online, então eu vou adicioná-la aqui. Antes da gente começar, explicar para vocês como funciona, quem está entrando aqui pela primeira vez. Conforme a Sofia for conversando com a gente, quem quiser fazer qualquer pergunta, pode mandar aqui nos comentários ou nessa caixinha aqui, nesse botãozinho de interrogação que tem para direcionar as perguntas, tá? Manda a pergunta por aí, eu vou gerenciando, vou selecionando e replicando para a Sofia e respondendo ao longo da nossa live, tá? A gente espera ter uma duração de 1 hora, mais ou menos, tudo vai depender do timing de vocês também, né? E vai ficar gravado aqui no nosso IGVT e também no nosso canal do YouTube. Então, se você tem uma conta no YouTube, aproveita agora, vai lá e procura Gisele Truzzi ou Truzzi Advogados e se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, que a gente está alimentando muito esse canal do YouTube com todo o conteúdo de vídeo que a gente está produzindo sobre direito digital, tá? Então, chega de enrolação, vamos colocar a Sofia aqui. Eita, aí achei. E me falem se o som tá ok, se tiver alguma instabilidade aí de som, de imagem, se tiver qualquer travamento aí de internet, comuniquem aqui que a gente vai ajustando. Aê, tudo bem? Ah, Tudo olá, bom? humanos, vida longa e próspera. Vida longa e próspera, Sofia. Tudo bem contigo? Tá me ouvindo Eu bem? só tive um problema. Todo mundo me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem a Perfeito. Sofia? Fale aí, Sofia. Olá, olá. Eu acho que sim. Bom, pelo menos aqui não deu nenhum corte. A gente ficou sem Instagram, né? Há um pouquinho de tempo agora atrás, sim, o pessoal tá confirmando, tá ouvindo bem. Quase que a gente tem que fazer um backup aí, né? Um plano de contingência aí pro YouTube, né? Deu uma derrubada aí no Instagram. Eu brinquei com a Sofia, que foi culpa minha, foi só divulgar da nossa live no Facebook que caiu tudo. Na internet não estava preparada para um evento de esporte. Enfim, voltamos, né? Estamos aqui com vocês novamente no Instagram. E caso tenha algum problema, se tiver o Instagram cair outra vez, nós vamos pro YouTube, tá? Então já deixa o backup aí do seu YouTube ligado, joga lá Gisele Truz e assina nosso canal, que qualquer coisa a gente vai para lá, tá? Isso aqui vai ficar gravado, então não se preocupem depois em ouvir novamente, mas participem, hein? Participem, senão não faço mais, tá? Não convido mais ninguém, tá? Bom, Sofia, vou te apresentar. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada de topar essa doideira desse evento que parece que nunca acaba, porque toda hora eu lembro de mais uma mulher que eu deveria ter incluído. E eu acho que eu vou ficar fazendo isso a cada 3, 6 meses, sei lá, porque sempre tem alguém que a gente precisa colocar, né? Então, muito obrigada mesmo, por ter Eu topado. que agradeço. Quem me quem indicou a Sofia foi o Fernando Mercês, do canal Mente Binária, tem o Instagram Mente Binária também, aproveitem para seguir o Fernando Mercês, ela é da área de tecnologia também, gente boa pra caramba. E vamos lá, vou apresentar a Sofia aqui para vocês, vou falar aqui um pouquinho do mini currículo dela.
Apesar de ter só 24 anos, né, a Sofia é super novinha, ela tem um currículo que dá inveja a muita gente com mais da minha idade, tá? Então a Sofia, ela é uma cientista de dados, uma profissão que é um super hype agora. Ela é graduada em Direito pela Universidade Mackenzie, e mais uma mackenzista aí. Pós-graduada em Segurança Digital, Governança e Gestão de Dados pela PUC do Rio Grande do Sul, certificada como DPO, Data Protection Officer, que seria aqui também aplicável ao encarregado da nossa LGPD. Então, galera aí que está de olho na LGPD, quer trabalhar como DPO, né, Data Protection Officer, se liga aqui nessa live, entupam a Sofia de perguntas, que ela tem muito a falar sobre isso. Ela é pesquisadora também nas áreas de inteligência artificial e direito, é analista de segurança cibernética. Então, Sofia manja muito de segurança da informação, tecnologia, direito aplicado à tecnologia e todos esses meandros aí de inteligência artificial, privacidade, dados pessoais, tudo aquilo que a gente não vê que está acontecendo atrás dessa telinha. Sofia entende um bocadinho disso daí. Então, antes de você falar desse assunto, né, a computação afetiva, que você manja pra caramba, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua vida aqui, para quem não te conhece, né? Você comentar um pouquinho de como foi a sua história. Eu sei que a gente tem algumas coisas em comum já, né? A gente é fuçada em aprender sozinha, se virar nos 30 aí, meio autodidata. Somos mackenzistas, somos apaixonados por tecnologia. As duas têm conhecimento em segurança da informação e privacidade, né? Mas, assim como eu, também vi que sua trajetória não foi nada linear, né? Então, para você que está caindo de paraquedas agora, acha que Sofia é só mais um rostinho bonito no meio da internet, não é uma pessoa branquinha, de cabelos lisos, ela não enfrentou nenhum problema na vida, que nada. Sofia tem, olha, fazendo uma analogia aqui, né, com o mochilão que você me contou que você fez, tem uma mochila bem cheia de coisas difíceis de carregar, né? Então, Sofia, palco virtual aqui é teu. Conta pra gente essa trajetória aí da tua carreira, da tua vida com direito, com tecnologia. Como é que foi esse rolê? Nossa, eu nunca sei exatamente por onde eu começo, assim, falar sobre mim, mas assim. Eu entrei na faculdade um pouquinho cedo, né? Entrei com 16 anos. E meio que sempre teve aquela pressão, tu entrou cedo, tu vai terminar cedo também. Com 20 anos eu já tá formada. E, pô, eu me formei agora, pouco, assim. Na verdade, no meio do caminho eu percebi que não era bem o que eu queria. Eu acho Você que entrou em eu preciso direito colocar. primeiro. Eu entrei em direito, eu acho que eu preciso Tá. colocar alguns pontos, assim. Eu fui muito Uhum, privilegiada, eu sempre tinha um computador em casa, por exemplo. Então, meu uhum, pai trabalhava com importação de eletrônico, sempre teve internet em casa, todos os modelos possíveis sempre teve. Então, eu aprendi a usar muito cedo. E eu acho que isso é um pouco ligado com a minha própria visão com a computação, assim. Foi uma coisa muito. uhum, Não, eu não acho as pessoas têm aquele momento, me fascinei pela computação porque eu vi um computador e eu passei por tal situação. E no meu caso nunca teve uma fascinação de fato, porque sempre esteve junto. Então eu sempre tive, nesse aspecto, sempre tive uma sorte tremenda de ter tudo que fosse referente para testar. Então eu aprendi a desenvolver cedo, porque tinha computador em casa cedo, porque saía celular, eu podia ter acesso, tinha um incentivo dos meus pais. Então, eu consigo enxergar que nesse ponto teve um ponto, uma base muito boa. E isso é para comentar porque eu não me ligava muito para. Nunca levei assim, vou levar a computação como uma carreira, porque eu também não conseguia enxergar dessa forma. Então, comecei a aprender de parte de segurança de informação, quando eu estava ali por volta dos 12, 13 anos. Tive algumas encrencas com isso, trocava nota sempre que eu achava que tinha que trocar nota. Fui me divertindo com isso ali na minha final de infância, começo da adolescência. Mas eu ainda não estava enxergando bem como uma carreira. Em paralelo, eu comecei a estagiar no Fórum Criminal muito cedo também, durante o ensino médio. E aí eu comecei a achar, peraí, olha só que legal, eu consigo fazer isso de segurança de informação. Existem crimes, e eu falei assim, olha, dá pra juntar aqui. E por A mais B, eu achei que seria uma boa ideia fazer direito. Deu um estalo, fui lá, passei na faculdade, entrei na faculdade de direito.
E eu acho que um sentimento muito comum das pessoas que entram na faculdade de Direito é: caramba, isso aqui não é nada do que eu esperava. Eu acho que é um É sentimento. sempre assim. Eu acho que todo mundo passa por isso. Tu pode amar direito, tu pode amar direito num sentido tradicional e querer ser o advogado assim mais tradicional possível na Big Law, então tu quer ser o juiz mais togado possível que vai entrar na sala de audiência com roupinha preta, sei lá, peruca e martelinho na mão. Isso é ótimo. Não importa quem tu seja na escala do direito. Teve uma vez que tu virou e falou assim, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E eu acho que o direito, pra mim, no primeiro ano foi tranquilo, porque vinha muito aquelas matérias, antropologia do direito. Pô, sou apaixonada por antropologia, filosofia, sociologia, achava barato. Eu achava um pouco estranho, porque como eu falei, eu comecei a estagiar no ensino médio. Então, pra entrar no estágio na faculdade foi tranquilo. As pessoas têm uma noção muito louca, que elas querem pessoas muito novas, mas com experiência. E eu meio que bati nesses Nem dois possível, pontos. né? É. O que é impossível, eu acho, assim, as É. pessoas querem estagiário de primeiro ano que fale 5 idiomas, tenha pós-graduação, 5 anos de experiência e tudo mais. Mas eu bati em alguns pontos e acabei entrando. E era em direito tributário, num escritório bem reconhecido em direito tributário. E aí veio meu primeiro alerta da BBB. Eu falei assim, poxa, não sei se isso aqui é pra mim. E logo que eu entrei, aí eu fui pro segundo ano da faculdade, fiz 2 meses da faculdade e comecei a dar uma frustrada. Assim, cara, não, eu acho que não é isso aqui pra mim. Tranquei, fui trabalhar com outras coisas, eu acabei conseguindo um trabalho que me fazia viajar, eu fui viajando, conhecendo algumas coisas. Voltei, aí eu cheguei a uma conclusão que o ponto, assim, o problema não era o direito, o problema era como eu estava enxergando o direito, porque eu tinha uma visão que era que eu só podia me formar em direito e virar advogada, promotora ou juíza. Eu tinha essas 3 opções aqui. As Ou então carreiras eu poderia virar básicas do defensora direito, pública. né? Carreira básica. Que eu cheguei a me formar e entrar numa Big Law, assim, uma Big Firma, e é isso da minha vida. E é interessante falar isso porque eu tô falando de coisa muito recente, eu tô falando de 2016, tô falando de 2017, eu tô falando de ontem. Essa noção que as pessoas têm hoje, que eu vejo às vezes o pessoal que entra em primeiro ano falando, não quero ser advogado, eu quero trabalhar, sei lá, com visual law, quero ser advogado, mas quero trabalhar mais com essa visão. Ou então eu quero ser uma analista de dados jurídicos. É uma coisa muito recente, é muito, muito recente. É assustador porque é um hype, veio do dia pra noite, mas ele não era muito real antes. Quando eu voltei para a faculdade de Direito, ficou um ponto de, olha, eu quero fazer outra coisa da minha vida, eu quero me formar em Direito, eu gosto de Direito, gosto muito disso, eu só não gosto das carreiras que estão falando que eu tenho que seguir, eu não gosto do futuro que estão falando que eu tenho que ir para ir, então eu vou tentar fazer o que eu quero. Se não der certo, pelo menos eu posso ser uma advogada ou uma programadora de Java frustrada, tranquilo, posso ser isso. Mas eu precisava fazer um teste. Minha mãe dizia assim que mesmo que eu não gostasse da carreira, né, o direito me dava uma boa base, né? Que ela falou assim, dificilmente uma pessoa que termina uma faculdade de direito e não segue carreira, ela vai ser uma pessoa tonta. Ela fala, você vai saber se virar bem, pelo menos, se você não gostar, né? Então, pelo menos isso, né? Exatamente. Foi mais ou menos o que minha mãe falou também. E a minha mãe é advogada, né? Então, eu voltei para a faculdade de Direito. Primeiro eu trabalhei com Direito Constitucional, que aí eu gostei muito porque era uma coisa muito lógica. Aí eu comecei a sacar, cara, eu gosto muito de lógica. Então, eu no fim das contas trabalho. Quando eu estava estagiando com Direito Tributário, no fim das contas eu fazia automação de planilha. Era isso que eu fazia, porque eu gostava de fazer e resolver o problema das pessoas lá. E quando eu fui trabalhar com Direito Constitucional, eu comecei a sacar que eu podia fazer algumas brincadeiras de lógica, escrever algumas coisinhas sobre isso. Mas aí logo depois eu fui para um estágio na Prefeitura Municipal aqui de São Paulo, na Secretaria de Inovação e Tecnologia, que era na parte de... Era uma coisa muito ampla, tive sorte com isso de novo, e eu caí com um projeto do Wi-Fi Livre aqui de São Paulo. Então eu trabalhava tanto com o espectro de modelagem de dados, e foi quando eu comecei a perceber que eu gostava disso. E ressuscitava com um negócio que eu já estava lá atrás, que era segurança de informação. Aí eu falei assim, cara, there's something there. E aí, pouco depois, eu fui para um escritório de advocacia da parte de direito digital. E eu costumo falar assim que na minha parte de carreira, sempre tive sorte de conhecer pessoas muito bacanas. E eu faço um agradecimento, assim, falando de mulher específica, 2 mulheres que, cara, olharam para mim e falaram assim, tá, vai lá, vamos tentar. Que foi a Juliana Brusio,
E depois a Patrícia Peck. Então foram das pessoas que Uhum. falaram assim, cara, vamos fazer, vamos sair daí. E é a partir disso que eu entrei nesse escritório e comecei a perceber que dava para juntar as coisas. Aí eu fui indo, saí do escritório, fui para startup de análise de dados jurídicos, depois eu fui para uma outra startup e fui indo. Surfei 2 hypes na sorte, que foi tanto desse negócio de legal tech, né, que subiu do dia para noite, e eu pude aproveitar, e agora da proteção de dados também, né, atualmente eu trabalho no quinto andar, eu trabalho dentro do time de privacidade, e eu sou responsável por como os dados são utilizados lá dentro. Então, junto com o conhecimento de segurança de informação que eu preciso ter, para onde aquilo vai, como a gente vai fazer a transmissão segura daquilo, quem vai acessar. Mas eu também trabalho com uma questão da minha própria carreira que eu tive como cientista de dados, porque eu preciso saber, não adianta eu também proteger, e depois, no fim das contas, o analista ou o cientista não consiga utilizar. Então, como eu consigo ter um equilíbrio dessas coisas? Mas, assim, a verdade é que eu sempre achei que a minha carreira, a ilusão que eu tinha quando eu estava no ensino médio, indo na faculdade, é que a minha carreira ia ser assim. E eu descubro, sabe, oscila muito. Eu tô subindo agora, assim. mas na verdade não assim, mas é uma subida assim, aí tu para, aí tu olha pra cima, tem mais você precisa caminhar reto e subir mais um pouco. Ou é um platô, né? Você sobe, 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 aí você enfrenta um platôzinho, aí você sobe mais um pouquinho, outro platôzinho, né? Você acha que é assim, não, né? Ou então é uma elipse para baixo, né? Um espiral para baixo, para cima, uma coisa muito doida, né? É muito, muito louco. Não, assim, é uma coisa que eu acho que se alguém pudesse ter me contado antes, eu gostaria de, assim, se eu fosse voltar no tempo e falar pra Sofia do passado, eu ia falar justamente isso. Assim, tipo, as coisas não são lineares e tá tudo bem. E as pessoas têm seu próprio tempo. Algumas coisas parecem muito rápidas pra mim, mas para outras pessoas parece que leva mais tempo pra fazer e vice-versa. Existem coisas que eu olho e falo, cara, não, sabe, não vai ser agora. Legal, show de bola, Sofia. É bacana você falar isso, porque acho que eu não sou a primeira a falar, mas muita gente se impressiona, né, com a tua pouca idade. Você tem 24 anos e já tem uma carreira na área, né, em desenvolvimento. Quando eu saí da faculdade, eu tinha 24 anos, né? Quando eu saí do Mackenzie, eu tinha 24 e comecei a trabalhar num escritório em 2005, né? Então, assim, tudo muito difícil mesmo, né? Então, quando as pessoas imaginam já que está trabalhando numa empresa como o Quinto Andar, né, que é um site de, como que a gente pode colocar, de administração de imóveis, seria venda, compra, locação, né? Para quem conhece, né, é um dos grandes sites aí de administrações de imóveis aí, onde as próprias pessoas, né, os proprietários que podem cadastrar e tudo mais também. Então tem uma mobilidade diferente de outros sites já mais antigos aí, que eles estão mais de décadas, né? E aí tem esses diferenciais, né, do próprio usuário colocar ali, funciona meio que como se fosse um Airbnb, né, mais para essa área de mercado imobiliário, né. Então, assim, quem vê a Sofia de fora, às vezes pode olhar e falar, ah, essa moça fez faculdade particular, né, é tão nova, ela é branquinha, e que eu brinquei com você, do cabelo liso, cresceu no leite com pera, né, como a gente diz aqui em São Paulo, né, não enfrentou dificuldade alguma, né. E não, né, você também me falou que teve faculdades que você entrou e saiu, você não concluiu, e você também se sentiu meio nessa pressão que todo mundo fica de encerrar ciclos, né? De concluir as coisas, né? E é muito difícil a gente lidar com isso, porque o mundo cobra da gente uma linearidade que ninguém tem, né? A gente se compara também a essa linearidade que ninguém tem. Ou seja, vendem um troço pra gente que não existe, a gente se cobra de uma coisa que não existe e que ninguém consegue entregar, né? Então, assim, uma das coisas que eu tô achando legal de trazer para essas lives aqui é mostrar isso, né? Esses ciclos que a gente tem, essas oscilações que a gente tem de vida, de carreira, de trancar uma faculdade, de desistir de uma outra porque vê que não tem nada a ver, né? Partir para uma outra oportunidade, depois volta sem ter que ficar remoendo essa situação, porque às vezes é exatamente essa mudança enorme de carreira, né? Um
vamos dizer assim, um circuito que você passou na sua área profissional bacana, bem versátil, em pouco tempo, que às vezes te permite entrar em determinadas áreas e seguir um fluxo, porque você já acaba sabendo exatamente aquilo que você não quer, né? Porque você já teve todo um universo de experimentação, né? E então acho legal trazer isso assim, de uma experiência sua profissional, que apesar da pouca idade que você tem, você já consegue sentir esses ciclos, né, na sua carreira, na sua vida. Porque muita gente está lá frustrado no LinkedIn, pedindo emprego e tal, e achando que a vida é assim, e não é não, né? E eu Eu. lembro que a gente. Pode falar. Diga aí. Não, por favor, pode continuar. Eu lembro que você me falou que nesse meio tempo teve uma faculdade de engenharia da computação, né? Que você começou a cursar e largou mão. Conta aí pra gente desse começar outro curso e parar, e o porquê que você parou, e se tua família te apoiou nisso, como é que foi essas andanças aí em casa? Eu entrei em engenharia de formação pela UBC. Na verdade, eu entrei no. Lá é bacharelado interdisciplinar, né? Então, tu entra ou num de humanas, ou tu entra num de ciência e tecnologia, e faz um conjunto de créditos, tem a graduação nesse bacharelado, e depois tu vai para o pós, que a gente chama de pós-BI, né? Que seria graduação em engenharia de informação, graduação em ciência da computação. E eu comecei a fazer algumas. Eu não cheguei a concluir nenhum bacharelado, comecei a puxar matérias de engenharia de informação porque era o que eu queria fazer. Eu acho que hoje, olhando, eu vejo muito que foi pelo ímpeto porque eu tinha muita certeza que eu precisava ter as duas formações. Assim, hoje é uma visão que eu tenho um pouco diferente. Então, seria muito válido terminar pelo conhecimento. Assim. Eu acho que passado o ponto que eu finalmente me formei, depois de tanto tempo, eu consigo falar assim, cara, quero fazer qualquer coisa, qualquer faculdade que eu tenha interesse. Não precisa ser uma coisa relativa à minha área. Eu acho que eu cheguei num ponto que eu consigo provar por A mais B que consigo fazer alguma coisa dentro desse aspecto porque eu tenho um conhecimento. Eu acabei trancando porque eu fazia duas faculdades e estagiava no meio disso. Não, no fim das contas, eu não estava aproveitando absolutamente nada, porque eu estava dividindo ali, não estava fluindo. Eu acabei trancando. Eu acho que quando eu tranquei o direito, os meus pais, assim, minha mãe sentiu, quando tranquei, mas a engenharia de formação não tanto. Então ficou por isso Uhum. mesmo. É uma Seu pena, pai que é sinto da falta. área A Federal do de. ABC, Federal do ABC é uma faculdade maravilhosa. Todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer essa faculdade, por favor, conheça. É maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Legal. E o seu pai, né, é da área de computação, né, e de tecnologia, e sua mãe é advogada, né? Não, minha mãe é E advogada, meu pai, na verdade, ele é. Meu pai era comerciante. Papai fazia Ah, exportação e tá, importação de eletrônico. tá. Ah, entendi. Na minha cabeça ficou que seu pai era da área de computação. Entendi. Então aí foi até do trabalho do seu pai que você acabou se interessando também, né? Pela, Ah, o pai pela trazia coisas parte. legais, assim. Tinha sorte de Uhum, trazer coisas que às vezes não tinham no Brasil. Então, uhum, eu consigo ver que em alguns pontos eu tive muito privilégio. Muito, muito privilégio. Assim. uhum, Meu pai tinha a oportunidade de trazer uhum. coisas que não tinham aqui. Meu pai, a gente tinha internet quando as pessoas iam na Lan House. Tinha internet em casa. Tipo, era surreal isso. Então, É surreal mesmo, é. Eu mesma fui conhecer a internet, na realidade, quando eu entrei no Mackenzie, né? Pra você ter ideia, eu tinha 18 anos, né? E na minha casa não tinha internet, né? Eu sou do interior, sou de São José do Rio Preto, bem longe daqui de São Paulo. E eu comecei a fuçar com algumas coisas de computação quando tinha uns 13 anos. Meu pai arrumou um computador que, nossa, eu nem nunca mais vi ele na vida, que chama MSX Gradiente, acho que você não deve conhecer, não é do seu tempo. Ele tinha a tela toda preta, com cursor em verde, né? E daí eu comecei a me interessar por essa parte de informática e conciliar as coisas, né?
E aí, assim, eu lembro que quando saiu o resultado do Mackenzie, eu fui na casa de uma parente da minha mãe, que morava no bairro vizinho, porque, assim, num raio de talvez 10 quilômetros na minha cidade, ela era a única pessoa que eu conhecia que tinha internet. E aí eu anotei o site do Mackenzie num pedacinho de papel, fui lá, dei na mão dela, assim, ó, é aqui que eu tenho que entrar para ver se eu passei. Eu nem sabia digitar o endereço no navegador, né? Então, com 18 anos. E quando eu vi na época do colegial uma colega minha que tinha um BBS, uma rede BBS em casa, eu olhei aquilo ali, ela falando com pessoas de lugares do mundo, assim, falei, gente, que coisa de louco, né? Aí o mundo começou a se abrir assim para mim, né? E aí, quando eu entrei para a faculdade, no diretório acadêmico, tinha lá os computadores que a gente podia usar, e eu precisava fazer um trabalho para entregar. Eu não lembro que matéria que era. E aí foi meu cara a cara com o Windows pela primeira vez. Eu digitava em DOS, né, os meus trabalhos do colégio, imprimia naquela impressora matricial, né? Também não é do seu tempo. E aí, de repente, eu me vi na janela do Windows. Eu falei, gente, e agora? Assim, eu sei que ficou um treco todo zoado, porque eu não sabia nada de formatação no Word. E eu fui salva por um colega meu, muito gente boa na época, que pegou o meu disquete, né? Aqueles disquetinhos, né, de meia polegada, e arrumou para mim, formatou. E aí que eu fui entender, começar a fazer computação e tal, e aula de digitação, porque eu não entendia bulhufas de computação no sistema Windows, né? E da internet quando eu entrei na faculdade. Então era um terror, né? Você está falando aqui que você também não sabe nada de formatação, né? E o seu sonho é entregar um trabalho com Word Art. Deus, meu Deus, Deus do céu. Olha, a gente usa Visual Law, tá? Hoje em dia a gente transforma o Word Art em Visual Law, fica mais bonito, tá? Qualquer coisa você pede ajuda, eu e a Beatriz, que trabalha comigo, a gente ajuda você a entregar visualmente, assim, uma coisa mais bonitinha, tá bom? O pessoal tá perguntando assim se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada aqui no IGVT, no IGTV e também no nosso YouTube, tá? Bom, falando nessa história de ciclos aí, mudanças, e largar a faculdade, não sei o que, vai e vem. Você tem uma história aí que você trancou a faculdade de Direito, né? Abandonou lá e deixou de stand-by e foi fazer um mochilão, não é? Como é que foi isso aí? Me conta das experiências aí que você teve. Eu sei que vai ter uma história meio bem inusitada, que o pessoal vai ficar, como o povo do Sul diz, né? De cara. Então, pode contar aqui para a gente fazer esse contrapeso. Quando eu tranquei a faculdade de Direito, o grande plano foi pra minha mãe que eu ia estudar. Que eu ia, sei lá, passar qualquer vestibular. E não tinha um plano certo, essa é a verdade. Só que assim, tranquei, foi legal a primeira semana, porque em motivos de folga. E depois eu fiquei assim, tipo, e aí eu vou fazer o quê? Porque eu, tipo assim, uma coisa que eu não suporto é as pessoas acharem que todo mundo funciona para estudar 10 horas por dia. Para algumas pessoas funciona, para algumas pessoas não. E o meu sistema de Uhum. aprendizado, ele é totalmente não baseado nisso. Eu aprendo de outras formas. Ah, e aí, como eu já percebi que não ia dar certo, e eu falei, cara, nem sei para que vestibular eu quero estudar, eu nem sei se eu quero estudar para vestibular. Eu acho que essa era a primeira pergunta, assim, era uma pergunta mais. Um pré-questionamento. E eu, logicamente, não gostava de depender financeiramente e tal. Falei assim, cara, eu vou arranjar um trabalho e, bom, vamos lá. Aí, aleatoriamente, eu consegui um trabalho como assistente administrativo num despachante. Tipo, mega aleatório. Eu não sei, Nada a eu me ver, né? questiono porque o cara me contratou. O cara me contratou porque eu acho que ele gostou do que eu contei e não, eu ia pra lá e não tinha muito o que fazer. Aí eu comecei a sacar que ele tinha uns processos judiciais lá pendentes, não sei o quê. E naquela época ainda não tinha ESAGE para todos os lugares, PJE e afins. E assim, cara, a gente conversou, o cara ele tinha OAB, ele era advogado, só que ele não sabia muito como proceder. A gente teve uma conversa por A mais B, a gente chegou à conclusão que era mais fácil fazer petição XPTO e levar para cada comarca. E aí eu tive uma grande chance de poder viajar
patrocínio atrás, né? Tipo, então podia viajar, tinha vários lugares para ir. E melhor ainda se eu tiver pelo menos um salário garantido. E ajuda bastante. Aí eu fui e viajei, e eu acabei. Era pra ser uma viagem, né? Mas profissional. Só que, vamos ser sinceros, de uma cidade pra outra, tu tem uma outra cidade, vai lá e começa a conversar com as pessoas, conhecer. Até porque todo mundo não consegue fazer tudo um único dia. Sim. Então eu acabei viajando por vários lugares do Brasil, tive essa sorte, assim. E, cara, eu vivi coisas assim muito peculiares. Então, eu fiz amizade com pessoas das quais eu não faria, talvez, numa situação normal. Tava em Belo Horizonte, fui para Ouro Preto e acabei conhecendo um cara que era irlandês, que também estava viajando e que a gente conversava em alemão, porque ele tinha morado na Alemanha com um companheiro dele e a gente foi junto e foi viajando. Ou então, eu tava lá no ônibus, aí aí eu voltei para pagar, aí eu fui de BH para Vitória, trocando ideia com uma senhorinha a noite inteira. E ela não parava de falar, mas ela contava da vida, porque ela estava indo pra Bahia, porque ela isso, porque aquilo. E assim, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, porque eu acho que eu tive a oportunidade de conhecer alguma coisa fora do eixo que eu estava acostumada no meu dia a dia. Então, isso me abriu os olhos de uma outra maneira. E eu consegui algumas histórias muito boas. Então, o primeiro lugar para qual eu fui foi para Uberlândia. E assim, essa história é muito especial porque quando eu saí de São Paulo para lá, foi um voo aleatório que eu peguei. E do meu lado tinha um cubano que estava no Médicos Sem Fronteiras indo atender lá. E aí ele começou a contar da vida dele. E eu cheguei lá, resolvi os problemas que tinham para resolver, só que eu resolvi tipo de manhã. E meu ônibus para Belo Horizonte era 11h59 da noite, pontualmente. E eu ia passar o dia inteiro sem fazer nada. Eu entrei num bar do lado da rodoviária, fui pegar alguma coisa pra comer, comecei a trocar ideia com o dono do bar. Aí o dono do bar acabou perguntando se eu não podia ajudá-lo numa situação. Então aí ele me contou que a filha dele tinha acabado de se separar numa união estável do companheiro dela. E o cara tinha vendido uma moto que era dela e ela usava pra trabalhar. E o cara tava devendo 3 contos pra ela. 3 ou 4. Então assim. E ele perguntou, já que tu tem conhecimento de direito, você não quer ir lá fazer a mediação e ver que dá pra fazer e tal? Eu, sabe, quando você tá assim, tipo, cara, eu já tô aqui, sabe? Eu já tô longe pra caramba de casa. Eu não tenho muita perspectiva, pra ser sincera. Eu tenho uma liberdade muito boa, que é a liberdade de não ter perspectiva do que eu vou fazer. Vamos, bora, me leva lá. E aí o cara me levou pra casa do cara. E aí eu fui conversar com o cara tava com um cara mal fechado, esse tipo, não mandaram você aqui, eu não queria isso. Aí eu entrei na casa pra conversar com o cara, aí o cara começou a chorar, começou a falar da menina, que sentia saudades, e no fim das contas ele deu dinheiro, eu levei o dinheiro pro cara, e a menina ficou super feliz, porque ela vai poder comprar a moto dela pra trabalhar de novo, porque ela vai trabalhar fazendo entrega. E aí o cara decidiu me presentear, assim, uma forma de reconhecimento do que tinha feito. Aí o cara decidiu simplesmente fazer um churrasquinho no meio da rua e dar churrasquinho pra galera e trazer pinga não sei da onde, porque é pinga do interior de Minas, e come aqui aquilo, come isso, bebe isso. Eu sei que eu fui entrar no ônibus pra voltar pra ir pra BH. Cara, primeiro que o cara me fez uma caixinha com Fez uma 10 quentinha pães de queijo. pra levar. Fez uma quentinha com pão de queijo. E ainda me deu um aguardente, assim, foi muito legal. E ainda foi uma viagem muito bonita de noite. Cara, aqui em São Paulo o céu é fechado. Você não vê tem estrela. Você não vê. Aí o ônibus inteiro, a viagem foi olhar pra estrela, teve estrela cadente, assim, tipo, parece que Deus aquele dia ele fez um roteiro muito legal pra minha vida. Então, assim, eu acho que foi um período muito bom pra eu começar a perceber que existiam coisas além do que a gente vê aqui, né? Principalmente quem tá em São Paulo fica muito fechado em São Paulo, São Paulo, São Paulo. Sim. E vivo numa bolha, num bairro que é uma bolha. Então, ter essa sacada foi muito bom. Foi uma oportunidade muito maravilhosa. Tem outras histórias, né? Eu conheci um circo, fui com a galera do circo e tal, com um certo Você viajou com um circo? Como assim? Viajei com um circo. Conte-me mais sobre isso. Eu precisava de uma carona. Assim, eu tipo de ônibus, mas aí eu precisava de uma carona, fiz amizade com o cara do circo e fui. Trabalhei em hostel, porque era mais fácil pra poder ficar. Eu tinha medo de água. Olha que eu adoro velejar hoje, né? Gosto de água, gosto de entrar em água. Mas eu tinha muito medo.
E aí eu resolvi não ter medo mais do mar, porque eu fui alugar um caiaque e virei o caiaque. Falei assim, cara, ou tu aprende a nadar e te vira, ou tu não vai voltar. Assim, eu sei nadar, já sabia nadar, não foi assim tão aleatório. Mas assim, Tá. cara, ou tu perde o medo disso, ou você fica pra sempre com Uhum. esse medo. Então foi É um ano verdade. bem Você foi testar seus testado. limites, né? De maneira inconsciente, não foi tipo, ah, nossa, quero É. bater este. Uhum. Foi uma experiência, vamos dizer assim, construtiva, né? E sua mãe, quando você contava essas histórias pra ela, ela queria morrer, A minha mãe tá infartar? descobrindo as coisas agora. Ah, entendi. Você é das minhas. Uhum. Essa é Nem sabe melhor, até eu saber é tudo. melhor omitir algumas coisas das mães, né? Não A tem mãe tá necessidade. descobrindo isso agora. Ah, então tá bom. Né? Dona é Regiane, não é isso? Regiane? Regina, Regina. Regina. Dona Regina, fica tranquila. Até sua filha fazer 40 anos vai ser assim, tá? Vai ter um monte de coisa que ela vai fazer até os 40 que a senhora não vai nem fazer ideia, né? Mas é mais ou menos assim. E acho que isso tudo, essas histórias de viagem, né? Eu também viajo bastante, quer dizer, viajava, né? Bastante, eu e meu marido, o Raul, a gente gosta muito de viajar, a gente sempre teve um espírito meio trilheiro, né? E eu acho que experiências de viagem mostram muito pra gente um outro lado do ser humano que no dia a dia você não tem, né? Que é uma coisa de você lidar com o imprevisto, de lidar com outras pessoas, de lidar com uma situação que não está no seu controle, né? Você sai literalmente da sua zona de conforto, né? Quando você viaja. Principalmente em viagens que você faz de uma maneira mais simples, que você vai num hostel, que você vai fazer um mochilão, ou que você não necessariamente tem uma programação certinha, né? Um voo tal hora, e depois você vai pegar um táxi, você vai estar com um guia em tal lugar, que você faz uma viagem mais aberta, né? Mais livre, você vai passando por lugares, então assim você acaba ficando com o espírito mais aberto a conhecer as coisas como elas acontecem, né? Eu acho que se a gente tem esse espírito e consegue entender isso tudo e lidar com os imprevistos, até com as coisas erradas, né, que acontecem, a gente agrega isso para nossa vida, né? No dia a dia é resolver imprevisto, né? É resolver problema, é resolver coisa que está fora do controle. Veja só, né, a gente nesse um ano aí, que tá no nosso controle? Quase nada, né? Então, assim, se você consegue amadurecer com essas experiências, né, de viagem e tudo mais, eu acho que isso consegue melhorar o nosso ser humano, né, o nosso software ali de empatia, de habilidade social, de interação, né, de se colocar no lugar do outro mesmo e também de conter problemas, conter conflitos. Veja só, você fez uma intermediação e conciliação num bar, né? Em que situação fora desse contexto você ia fazer isso, né? Sem condição. Mas aí já demonstra uma habilidade de negociação, né? Uma habilidade de intermediação. E é isso, né? Acho que hoje em dia, muito mais do que um currículo bonito, faculdades renomadas, curso disso, certificado daquilo, é pessoas que tenham, de fato, habilidades, né? Habilidades reais, né? Habilidades emocionais, habilidades de lidar, assim, com outras pessoas, com diferenças, né? Com problemas, de trabalhar sob pressão e tudo mais. Então, quem consegue ter essas habilidades, que eu acho que é mais difícil, porque certificado, curso, qualquer um que pagar, vai fazer, vai concluir, vai passar nas provas, se estudar direitinho, vai ter aquela titulação. Agora, essas habilidades, eu acho que são as mais difíceis, né? Porque vai muito de como que é a sua persona e aquilo que você desenvolve também, né? Então acho que isso complementa muito o profissional, né, de hoje em dia, né? A gente tem uma perguntinha aqui que já fizeram, não tem ainda exatamente a ver com o que a gente está falando, mas eu já vou colocar aqui para evitar acumular. A Thaís que perguntou dicas para facilitar as atividades de ensino e simulação de habilidades remotamente na área da saúde.
Então, acho que ela deve estar pensando em situações EAD, né, de aulas online, que a gente tem cursos de saúde, muito provavelmente aí enfermagem, medicina, odonto, e que a gente precisa simular essas habilidades práticas, só que no ambiente online. Então, ela queria saber algumas dicas, se você tem para isso dentro da tua experiência aí de tecnologia. Acho que essa. Difícil, né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, acho que isso dá até pra falar um pouco de computação afetiva. Uhum. Olha, eu acho um pouco complicado trazer esse tipo de coisa pra dentro de EAD e tudo mais, porque você tem um controle. Porque mesmo a situação que tá ali posta, ela foi uma situação planejada. Então, ela foi criada para aquela circunstância, ela foi feita para aquilo e tem um resultado esperado. É um pouco diferente de tu, sei lá, ir para um bar e acabar no meio de uma conciliação, assim, é uma coisa aleatória. Mas, por outro lado, considerando que no jeito que as coisas estão e que não dá para chamar 5 pessoas para vir aqui fazer um caso, tem uma questão muito legal. Eu tava pensando nisso somente hoje, assim, sobre a questão de realidade virtual e realidade aumentada. Então, se vocês procurarem aí no Google, tem um caso bem interessante sul-coreano de uma mãe que revisitou uma memória dela a partir de um VR, que era com a filha dela que já tinha falecido, 6 anos. Então, todo o cenário foi reconstruído para uma tarde no parque, que ela realmente teve, é uma lembrança dela, foi descrito com base naquilo que ela tinha colocado, do jeito que a filha dela estava e tudo mais. Lógico, os desenvolvedores colocaram algumas impressões próprias ali, porque, enfim, tá criando, então colocaram a menina falando que tá com saudades, logicamente não é o contexto que tá na vida real, tu não fala tá com saudades de alguém como se tivesse partido na vida real. Mas fizeram todo esse desenvolvimento e deram para essa mãe para ela colocar os óculos e ter essa interação. Então, esse é um ponto que eu acho talvez. Aí, aspas, como a gente vai desenvolver isso, né? Para tantos casos, como a gente vai desenvolver para tantos casos dentro de faculdade de medicina, faculdade de enfermagem, como a gente vai poder disponibilizar isso para os alunos também, né? Como você vai falar assim, olha, então você vai aprender hoje a cuidar de um paciente que está extremamente nervoso. Ele está se debatendo, está nervoso e ele não permite nem que tu consiga injetar ali algum tipo de medicação. Vamos pôr nessa situação. É um pouco diferente de tu conseguir acompanhar no hospital e ver alguém fazendo, de fato, e ensinando, às vezes, técnicas que só vem na hora, que a pessoa lembra, às vezes, de ter um insight, de tu fazer na tua casa com óculos. Você distribuir óculos para todo mundo, tem que construir uma cena perfeita e enviar. Mas eu acho que aí seria um ponto legal, se fosse possível fazer dessa maneira, tu consegue treinar algumas coisas e ter essa experiência afetiva, e ter essa experiência emocional, e porque tu é colocado sob pressão. Tu realmente sente ali, por mais que tu saiba que é falso, tu tem essa percepção como se fosse algo verdadeiro. Então você vai sentir ali o paciente desconfortável, tu vai sentir ali a pressão de um pronto-socorro que tá chegando mais pessoas. Mas colocar isso em prática eu acho muito difícil. Eu acho que isso é o grande. Acho que essa é a grande pergunta assim, da pandemia, né? Como é que tu consegue É. sentir as coisas depois de tanto tempo? E como tu consegue levar para dentro de casa? Tudo isso, todo esse volteio para falar que assim, cara, eu também não sei. Tem essa opção, mas essa opção é difícil de desenvolver. Tem a opção de tu consegue aprender coisas no dia a dia. Tu ir pra esquina, tu parar pra conversar com alguém, tu já consegue. Se você encontrar uma pessoa, você consegue conversar e aprender uma coisa com essa pessoa. Mas a gente sabe que a soft skill, né, que é o grande hype, esse grande termo que as pessoas usam, Uhum. ela também precisa ser aplicada dentro de um ambiente. Eu posso ter empatia com alguém numa situação, mas, se, por exemplo, eu ir no hospital e, sei lá, eu tenho medo de sangue. Vamos supor que eu tenha medo de sangue. Não é o meu caso, mas vamos supor que eu tenho medo de sangue. E minha empatia sumir a partir do momento que eu vejo sangue. Como que eu consigo controlar aquilo? Ou então o cara vai lá e me fala alguma coisa indelicada, como eu vou conseguir ter empatia? Eu preciso treinar isso, entendeu? Olha, uma pessoa que está numa situação complicada ali, ela vai falar coisas que não condizem com a realidade. Então, Uhum. também não sei responder por completo isso. É. Eu acho que é uma pergunta aberta, né? Uma pergunta que ela não tem exatamente uma resposta, e até porque acho que as respostas para essa pergunta estão sendo construídas, né? E acho que até para implantar esse tipo de coisa
nas faculdades é bem difícil, né? Imagina o custo que ficaria de uma faculdade de odontologia, de medicina, que fosse para a gente colocar aulas práticas, vamos dizer assim, com realidade virtual, né? Ou realidade aumentada. Ia ficar bem Eu acho que o complicado, grande né? ponto, se a gente não consegue nem levar a educação básica para as pessoas, tipo, Exato. se as pessoas não estão conseguindo estudar, não conseguem, porque elas não têm computador em casa, não têm telefone, não têm internet, e a gente está falando de uma Uma coisa básica, a gente conexão está falando de decente. celular com Uhum, chipzinho 4G. Se as pessoas não conseguem ter uhum. isso, não ter essa oportunidade, imagina ter um negócio complexo. Assim. Quantas pessoas nessa pandemia estão Sem tendo a condições. educação prejudicadas? Assim, Sim, infelizmente a gente sabe que muita gente não vai conseguir retomar, que não vai ter o ritmo para sim, isso. exatamente. Né? Falando dessa questão da tecnologia e também essa segregação, né, que de fato a tecnologia acaba trazendo para as pessoas, né, gente que não tem, consegue acessar a internet em casa, não tem computador em casa, tem um celular e trabalha no local, acessa a internet de lá, nesse computador. E chega em casa e não tem conexão Wi-Fi, liga no 4G quando precisa, e é isso. Né? A gente sabe que é muito a realidade dos brasileiros, quando é que eles têm 4G, 3G, que seja. Né? Vamos pensar então em já entrar no teu tema da computação afetiva, você desmembrando, né, os assuntos que se relacionam aí a ela. Vamos falar um pouquinho de discriminação e tecnologia, discriminação e algoritmos. O que a gente pode trazer desse assunto, né? Os algoritmos, a gente sempre ouve falar da rede social, por que o algoritmo do Instagram não está funcionando, não está entregando as coisas para os meus seguidores e tal. Muita gente fala em algoritmo, não sabe o que é o algoritmo, não tem ideia do que significa isso. Então, assim, traz um pouquinho de aula aqui para o pessoal, o que é um algoritmo, os algoritmos das redes sociais, o que é uma discriminação algorítmica e o quanto isso, né, os algoritmos que a gente não sabe como funciona, o quanto que isso pode prejudicar fortemente o nosso dia a dia. Eu gosto muito de comparar algoritmo com uma receita, assim, é uma receita do que tu tem que fazer. Então, quando a gente fala, o algoritmo da rede social, é basicamente o que a rede social tem que fazer. Então, tem um algoritmo só para você poder visualizar, comparar uma foto, achar lá quem é o. Gosta de uma foto que ele imediatamente te avisa que você foi marcado numa foto. Que tem um algoritmo por trás falando: olha, reconheci nessa foto que foi postada, bati com todas as fotos possíveis e descobri que essa aqui é a tua foto. Vai lá ver se é tu mesmo e vai lá aceitar a foto ou não. Então, eu gosto de falar muito que o algoritmo é uma receitinha de algo a ser feito. Eu acho que existe muito hype, assim, nossa, algoritmo. Cara, nem escreveu algoritmo a vida toda, tá? Não é uma novidade da inteligência artificial. Eu vejo muito algoritmo associado sempre à inteligência artificial. Cara, a gente escreve algoritmo para rodar banco desde 1960. Assim. A gente tem coisinhas lá bonitinhas escritas, algumas procedures escritas em COBOL. Tem coisa já nos anos 90. Então não é uma coisa assim, olha, é recente. Um grande problema que a gente está tendo agora com o algoritmo, logicamente a gente associou com IA, a gente tem IA para cima e para baixo. E a gente consegue. Eu gosto muito de falar que, na verdade, o problema não está no algoritmo, o problema não está na inteligência artificial, o problema não está no modelo de inteligência artificial que tu está utilizando. O problema está na gente. Eu acho que a inteligência artificial ela é um espelhão gigante. Ela reflete o que a gente é. Então, se a inteligência artificial ela é racista, se ela é machista, ou se ela faz algum tipo de viés, ela não, ela sozinha não está fazendo nada. Ela faz aquilo que ela foi feita para fazer, que é para poder tomar uma decisão pela gente, por exemplo. Mas o problema não tá na gente, o problema não tá ali, entendeu? Então, esse é um dilema legal que a gente vê, assim, então, vamos tirar um pouquinho dessa questão de discriminação, vamos por um viés mais um pouquinho diferenciado. Que tem a Moral Machine do MIT, que é justamente um testezinho se tu tem que atropelar. Tem um carro autônomo, ele tem que atropelar alguém. E tem que matar. Quem é que você vai matar? E isso é muito legal porque a gente vê diferenças por países. Então a gente vê, por exemplo, países que preferem matar pessoas mais novas porque tem um respeito com o ancião de uma maneira muito forte, muito exacerbada. A pessoa mais velha ela tem um papel muito forte na sociedade.
No Brasil, por exemplo, a gente prefere matar pessoas mais velhas porque a gente tem uma fixação que pessoas mais novas são, sei lá, superiores, as pessoas mais novas não viveram ainda o que tem pra viver. E papapá. Eu não tô aqui pra discutir o que é certo e errado, até porque, inclusive, esse é o grande ponto. A gente descobre que cada lugar vê de uma maneira diferente. Uhum. Mas isso é só um reflexo. A máquina por si só, ela precisa atropelar alguém porque ela tá andando e não tem tempo de parar. Isso não é algoritmo, isso é física. O negócio tá ali, não tem tempo de parar, tem um tempo de frenagem e ela vai passar por cima de alguém. Não tem. Se tá ruim, a gente vai ter que mudar as leis da física de alguma maneira. A gente vai ter que descobrir como faz isso. Mas a gente não consegue. Mas a gente vê um grande reflexo do que a gente é. A máquina vai tomar decisão da maneira que a maioria de nós tomaríamos. Ela é um reflexo do que a nossa sociedade é. Então, quando a gente fala, o algoritmo ele é racista, o algoritmo ele é machista, o algoritmo ele é discriminatório por conta, sei lá, ele acha que a pessoa que mora no bairro tal necessariamente vai ter uma renda maior do que mora no bairro XPTO, e às vezes o bairro é tipo continuação um do outro. O problema não tá no algoritmo, o problema tá na gente. E isso é um grande ponto que eu gosto de falar também, porque não necessariamente o problema do viés está no modelo, tá? Às vezes o mesmo modelo pode cuspir vários resultados diferentes. O problema está nos dados que a gente dá pro modelo. Então a gente tem um caso americano que, por exemplo, que a máquina era um modelo que julgava a chance de reincidência de prisioneiros lá dos Estados Unidos. Então, se o cara era egresso do sistema prisional e era branco e tinha uma certa faixa etária e tudo mais, tinha a ideia que ele tinha menos chances de ter reincidência do que um camarada que fosse não branco, necessariamente não latino, mas negro, de idade tal, se ele fosse latino, da idade tal. E aí a pergunta foi, por que tá fazendo isso? E não era um problema no modelo, não existe, lógico, existe, mas não é esse o ponto. Como colocou o peso no modelo para ele selecionar as pessoas de determinada cor, ou determinada idade, ou determinado gênero, e falar que ela tem mais ou menos chance. O problema foi no banco de dados. As pessoas, a gente treina modelo, se alimenta de dados. Então a gente colocava no banco de dados e tinha uma discrepância no banco de dados. Tinha uma população não branca muito maior do que a população branca. Então, logicamente, era mais fácil você fazer o cálculo e achar que pessoas de... Lógico, existem várias variáveis dentro disso, mas se depois for discorrer sobre isso, a gente vai passar até amanhã falando. Mas o ponto é, tu enviesou um modelo a partir de banco de dados. Quando a gente fala que porque o algoritmo lá do buscador que a gente utiliza estava falando que quando está na cozinha sempre é uma mulher. Sim, porque nós temos bancos de dados onde a maioria da presença na cozinha é do gênero feminino e onde a maioria da presença no estádio é do gênero masculino. Então, o problema não está no modelo, o problema está dentro da computação do nosso banco de dados, então por isso que tem boas práticas na hora que tu vai alimentar um modelo, tu tem que ter todo um preparo ali para selecionar dados, fazer o teu banco de dados de validação, de teste, de treinamento com valores equilibrados. Mas assim, cara, a verdade é que quando a gente ouve no dia a dia uma frase, é que a gente não tem muito isso no português, porque a gente tem os gêneros claros, né? O ele e o ela. Mas quando a gente pega idiomas sem gênero definido, e a gente ouve, a pessoa está na cozinha, tu já vai associar que a pessoa certamente é uma mulher. A pessoa está com filhos, a pessoa é uma mulher. A pessoa está dirigindo um carro, a pessoa é um homem. O problema não está no modelo, o problema está na sociedade que a gente está. Então, quando sempre fala essa nossa discriminação, e isso vale outra coisa, porque eu postei coisa no Instagram e não consegui visualização. E aí o ciclano que é influencer postou e conseguiu. Sim, o influencer dá mais dinheiro. E a sociedade é assim, a gente corre atrás de dinheiro. A gente não faz isso no nosso dia a dia também, a gente não dá preferência para coisas que têm um retorno pra gente. Então, na verdade, o algoritmo é só um reflexo do que a gente é. Eu não vejo, assim, lógico, a gente tem que lidar com essas discriminações e tem que banir isso e conversar como a gente pode fazer para algoritmos não serem discriminatórios. Mas eu acho que também vale o papo de a gente conversar como a gente pode não ser discriminatório, sabe? Nós, no dia a dia, enquanto ser humano. Sim. Porque acho que você deu uns bons exemplos, né? Eu lembrei bastante daquele exemplo do
do robozinho do Twitter da Microsoft, né? Que eles tiveram que exterminar esse robozinho, porque ele se tornou extremamente xenófobo, racista, machista, por conta das interações dos usuários, né? Então, as pessoas, né, ficaram sabendo que era um robô de inteligência artificial. E lógico, a inteligência artificial ela vai crescendo e aprendendo conforme as interações, né? Então, se você tem uma interação que é positiva, ele vai corresponder de forma positiva. Se você tem uma interação negativa, a inteligência artificial vai corresponder de forma negativa. Ele devolve aquilo que ele é alimentado, né? E aí esse robozinho ele foi exterminado porque ele era um poço de ódio, né? Então, assim, se o algoritmo não está entregando, é porque esse conteúdo para aquela rede social não é relevante, né? Exatamente, você falou, não estava lembrando o nome do robô, é a Tai, né? O robô Tai da Microsoft. Aí quem quiser ver o case, joga aí Tai, Microsoft, vocês vão encontrar a história desse robozinho aí. Então, assim, a rede social não entrega o seu conteúdo, muito provavelmente porque a tua conta é pequena, ela não tem muito alcance, né? Não é um conteúdo relevante para a rede social, porque ela quer monetizar os perfis, ela quer que os perfis tragam anunciantes, né? Agreguem valor à própria rede. Então, se um digital influencer que tem 100 mil seguidores, né? O Instagram vai mostrar mais as coisas desse influencer. Primeiro ponto, ele tem mais seguidores, então aritmeticamente o conteúdo dele é muito mais pulverizado por aí, e ele está alimentando, ele está retribuindo, né, em termos monetários, a própria rede. Então, o que o algoritmo entrega para a gente é muito do que é alimentado, né? A Sofia deixou aqui uma
dica de leitura aqui, ó. Veja aí no comentário. Adversarial Machine Learning, né? Então, assim, sigam as dicas de leitura dela para esse tema, que é bem bacana, é um tema muito novo, está sendo muito discutido, e acho que ainda vai ser muito discutido, né, nesse contexto todo que a gente vive. Então, assim, tem essa questão, o que o algoritmo está entregando não condiz com o que eu gostaria que ele fizesse, a rede social ela é injusta e tal. Não necessariamente. Você vê aquilo que você alimenta na rede social. Vejam as bolhas do Facebook, né? Tem um documentário do Eli Pariser, né? Um pesquisador muito legal. Sofia, dá um Google ali nos comentários aqui para deixar pro pessoal, enquanto eu falo, por gentileza. Tem um vídeo do Eli Pariser, que é um pesquisador, no YouTube, é um TED Talks, que ele explica como funcionam as bolhas de filtro. Então, se vocês jogarem bolhas de filtro no YouTube, Eli Pariser, vocês vão encontrar esse vídeo, acho que tem uns 9 minutos. Ele explica como funcionam as bolhas nas redes sociais. A sensação que a gente tem é exatamente essa, né, de estar dentro de uma bolha. Então, você vê aquilo que você mais interage. Então, as pessoas com as quais você mais fala naquela rede social, o indivíduo com quem você mais conversa no WhatsApp, é o que vai mais aparecer no seu feed do Instagram ou do Facebook, né? Porque são empresas do mesmo grupo econômico, né? Eles compartilham dados. Você vai ver, principalmente, questões no seu feed, questões que você curtiu lá os interesses, né? Páginas que você mais interage. Então você vê mais do mesmo. Você vê coisas que te são agradáveis. Então você acha que tudo que está sendo entregue ali para você está super de acordo. Tá muito bacana, tá muito legal, tá muito tranquilo. E quanto você mais interage com esses conteúdos, mais eles aparecem para você. Você não sai fora da bolha, tá? Então você não consegue chegar em outros públicos e chegar em outras pessoas de níveis sociais, acadêmicos, profissionais diferentes, porque você só vê aquilo que interage mais com você e vice-versa. Uma das minhas ideias nesse evento aqui, né, que a gente está fazendo ao longo dessas semanas, é exatamente quebrar essa teoria das bolhas das redes sociais. Porque qual seria a minha bolha? Eu falar de direito digital, de privacidade, de tecnologia, em um evento focado para pessoas que quisessem ouvir, aprender ou aprender mais sobre isso, né? Seria um público certo, eu na minha zona de conforto, né? E provavelmente a maioria vão ser profissionais da área do direito ou da tecnologia, né? Ou estudantes também dessas áreas. Mas aí eu pensei, eu continuo no mesmo, continuo na bolha. Falei, não, quero sair dessa bolha, levar esses discursos, essas falas para outras pessoas, né? Até para fazer exatamente isso. Os algoritmos das redes sociais trabalharem de forma diferente. Então, a gente tem aí, assistindo a nossa live hoje, pessoas que são seguidores da Sofia, mas que não seguem o meu perfil, que não tem nada a ver com direito, um exemplo, né? E de repente elas estão aqui. E isso vai se transformando. Então, eu acho que a ideia é muito essa. A gente forçar comportamentos que estourem essas bolhas que as próprias redes sociais acabam nos colocando. E quando a gente pensa, a gente tem consciência que a rede social trabalha dessa forma, você começa a agir de maneira diferente. E é aí que está o hacking da rede social, né? O hacking humano. Você sabe que no portal lá do UOL tem uma notícia estilo clickbait, bem assim, idiota, uma manchete daquelas esdrúxula de vida privada de alguma subcelebridade de internet. Você olha assim, você fica extremamente curioso para clicar. Ao clicar nisso, você faz aquela notícia subir. Aquele conteúdo que estava lá no meio da página do UOL, você está fomentando que ele suba. Outras pessoas pensando também da mesma forma que você, vão ficar super curiosas e vão clicar ali.
quanto mais você clicar nesses clickbaits, nessas notícias que não agregam em nada, que são basicamente fofocas ou fake news, né? Você vai fazer esse conteúdo ser ainda mais entregue para outras pessoas. Então, como fazer um hacking disso daí? Não clique nesse tipo de conteúdo que você bate o olho e fala que notícia vazia, que matéria vazia, que coisa mais caça-clique, que me interessa saber da vida desse fulano aqui na internet, né? Assim você evita que esse tipo de conteúdo suba lá no algoritmo do portal, que isso suba dentro da rede social. A mesma coisa quando a gente vê vídeo de tortura animal circulando no Facebook, isso acontecia muito, agora acho que já não mais. E as pessoas falam, denunciem e compartilhavam o vídeo. Não, você não vai compartilhar o vídeo pedindo para as pessoas denunciar. Você vai denunciar ali, pronto, e pedir num inbox, num privado, mandando o link do perfil do indivíduo para que essas pessoas denunciem nesse link e não abertamente. Ao compartilhar conteúdos negativos, pedindo para que essas pessoas denunciem, o que você está fazendo? Você está fazendo com que o algoritmo da rede social entenda que essa matéria esdrúxula, fake news, clickbait ou de tortura animal, pedofilia, o que for, e o algoritmo vai entender que isso é relevante, porque tem muita gente compartilhando. As redes sociais, elas não diferenciam aqueles emojis de interação. Elas não sabem quando é um like, quando é um dislike, quando é uma carinha de nervoso. Ao você dar um emoji daquelas interações do Facebook para a rede social, por exemplo, é sempre computado como mais um. Então, se tiver várias carinhas lá de raiva, o Facebook está contando aquilo da mesma forma que ele conta likes. Então, ele vai entregar aquele conteúdo cada vez mais. E aí a gente fala de crimes de ódio, né? Aí a gente fala de disseminação de fake news em massa. Então, vocês veem como que tem muito a ver, né, o algoritmo com essa parada toda de fake news, de disseminação de conteúdo falso, de conteúdo difamatório. Então, a gente tem que entender como funciona esse mecanismo das redes para que a gente não vire esse rato de ratoeira, para a gente não fazer essa máquina trabalhar de modo negativo contra a gente, porque esse conteúdo volta, né? Isso aí é exibido de novo para a gente, isso é fomentado aí nos meios de comunicação. Então, por isso que eu quis muito trazer a Sofia para falar disso para vocês, né? É, entender essa questão do funcionamento das máquinas por dentro e o quanto que isso nos afeta. Né? Acho que isso é muito importante a gente entender. Que se o meu feed tem muito ódio ali, tem muita disseminação de conteúdo falso e tal, então presta atenção no que você está clicando. Quem são as pessoas com as quais você está interagindo? Certamente ele está lendo isso de você. Tá? É pelo mesmo motivo que você pesquisa um produto no seu navegador e aí você entra no Facebook, tem um anúncio lá daquele produto para você. Ele entendeu que você está querendo comprar aquele material e aí a rede social, já aí tem um cookie também instalado e tal, vai entregar isso para você. Então, assim, não comam os biscoitinhos da internet ali, né? Dos algoritmos que eles estão envenenados, né? Cuidado com isso, né? Sofia, falando aí de algoritmo, de discriminação algorítmica, desse funcionamento das bolhas aí, você tem mais alguma dica de obra para dar para o pessoal, de leitura ou de livros que expliquem mais esse assunto? Eu tive umas 2 ou 3 perguntas no inbox aí, hoje à tarde, de gente pedindo indicação de material para estudo nessa área. Eu vou ser um pouquinho chata. É bastante livro, tá? Tem bastante livro sobre o ponto, tem livro de ponto de vista talvez voltado mais para o jurídico, tem livro técnico, mas eu acho que falta um pouco da gente sentar e saber como as coisas funcionam na prática. Isso quer dizer, leia livros teóricos, existem livros matemáticos maravilhosos sobre teoria dos grafos, que é para poder entender como a gente se conecta. Tem
é um autor brasileiro, que é o Eduardo Magrani, que ele põe do ponto de vista dos algoritmos voltados um pouco mais na parte jurídica. Tu tem material pra caramba sobre isso. Mas o meu incentivo é especialmente tu entrar no YouTube da vida e jogar lá tutorial de machine learning e aprender como se faz um algoritmozinho bem simples. Não importa, não é para ninguém sair daqui achando que, putz, para eu entender as coisas perfeitamente, ou para eu ser do futuro, eu tenho que saber programar e fazer isso e tal. Não, mas saber o mínimo. Saber como se pensa, né? Qual que é o pensamento que tu tem na hora de desenvolver um algoritmo desse? Eu acho que a partir disso fica muito mais fácil tu direcionar o estudo que tu quer, depende de qual área que seja, e tu consegue perceber as coisas acontecendo por trás das telas. Você consegue, lógico, tem coisa ali que tu pode estudar 40 anos que ainda vai ter dificuldade de entender. Não vou ficar motivando ninguém falando que é fácil, porque não é só isso. Mas tu começa a entender as coisas de fato, e tu para de ser iludido. Assim, alguém vai vender um produto para ti falando que tem inteligência artificial ali atrás, e tu consegue perceber que não tem, é uma automação. Ou então, quando tu vai mexer ali numa rede social, tu consegue ver e falar assim, cara, eu acho que eu consigo entender de onde está vindo. Eu tô gerando o meu dado e eu consigo enxergar qual vai ser o caminho do meu dado aqui. Então, minha recomendação principal, mais do que livro, entra no YouTube, procura lá tutorial de aprendizado de máquina, de machine learning. Se tu consegue falar inglês, tu tem muita sorte, porque tem um monte de tutorial muito bacana em inglês sobre isso. Tem vários em português também. Vai lá, assiste e não te apega assim, eu ser o gênio da computação, mas te preocupa muito mais com o ponto de saber um pouquinho. Eu gosto muito de falar assim, todo mundo sabe coisas básicas de direito, todo mundo sabe que precisa ter um RG, todo mundo sabe que para casar ou para passar um imóvel tu tem que ir no cartório. São conhecimentos básicos de direito que te possibilitam viver. E falta ali um pouquinho de conhecimento básico na parte de aprendizado de máquina, de segurança de informação, que seriam muito úteis, assim. Pra não cair num phishing da vida, por exemplo. Ou saber para onde estão indo teus dados. Exato. Ô, Sofia, falando um pouco aí dentro da computação afetiva, né? A questão da privacidade. Como que você vê, assim, a diferença, assim, entre a privacidade hoje, né, no dia a dia que a gente está lidando, de superconexão, né, pandemia, home office e tal, e de antigamente? Você vê uma diferença nisso, na privacidade no mundo virtual? Você sente que antes as pessoas não se preocupavam muito e agora sim, está rolando uma preocupação maior com questões de privacidade, as pessoas estão indo atrás de saber o que é esse tal de LGPD, né? Você vê essa diferença ou não? É uma coisa mais comum? Não, a LGPD contribuiu muito para isso. Não tem nada a ver com questão de pandemia ou por tempo de computador. Nós temos computador, todo mundo agora hoje em dia tem ou todo mundo aspas, né? Mas as pessoas têm mais acesso ao computador, a celular, etc. Não é por aí. Senão, se fosse só pelo mero acesso, pela quantidade de acesso que a gente tem, em 2010 a gente já podia começar a ter uma ideia sobre isso. E não foi o que aconteceu. A gente está em 2021 discutindo isso ainda. Todo mundo teve um Orkut e colocou coisas ridículas lá. Tipo, por favor, não aceita o scrap e falava mal da vida de alguém. Ou fotos que são péssimas. Se a gente fosse falar que fosse por quantidade de dispositivo, a gente estava discutindo privacidade há muito tempo. E também não. Muito tempo, 2017, tá? Não precisa nem. Não a gente precisar ir lá atrás, não. A LGPD ela foi um super. Ela foi um fogo para isso, assim, para as pessoas perceberem que tem privacidade. Mas ela também não é tudo. Eu vejo muito. O problema que eu sinto, assim, pode ser uma impressão pessoal minha, das experiências que eu tenho, é que, na verdade, a proteção de dados ela é um produto. Então, as pessoas veem a privacidade como um produto que tem que ser oferecido pela empresa. Então, a empresa, vazou meus dados da empresa, vou processar. É isso que eu vou fazer. Vazou, eu vou entrar na justiça, vou chamar o Procon, e etc e tal. Ok, teu direito, tá válido, e realmente tem que verificar. Mas a pessoa, ela, do nada, ela acha tranquilo passar o CPF pra uma pessoa que ela nunca viu na vida. Então, às vezes ela não consegue transpor isso para a vida física. Eu estou comentando isso porque eu fui fazer um bilhete de ônibus lá em Porto Alegre. Aí é a empresa de lá que faz os bilhetes únicos de lá, por assim dizer. A mulher me deu um formulário imenso para eu preencher com dados que, assim, totalmente irrelevantes.
E eu questionei ela o porquê dela, não conseguia me explicar, não estava ali muito claro. Porque a LGPD não funciona só também para o meio digital. Privacidade não é só meio digital, Sim, privacidade também é um sim. meio físico. Empresas têm livros de funcionários com foto e todas as informações possíveis em papel e caneta. Uhum. Ou então as pessoas passam dados sem perceber, passam dados em mensagem mesmo, ou colocam, vem uma promoçãozinha e dão um dado e não questionam. Então ficou muito uma sensação de que privacidade tem que ser oferecida pela empresa como um serviço. Acho válido como valor de mercado, não posso negar que é justo se uma empresa consegue me oferecer mais segurança, mais privacidade, porque não transformar isso num produto. Mas o meu ressalvas, tá? Não acho, eu ainda acho que privacidade é um direito básico, deveria ser, e também não é assim, eu Sim. vou ser super privado, não tem chance zero de vazar, e por isso eu vou cobrar um valor impossível. Não é esse o ponto. Uhum. Mas, por outro lado, eu não vejo as pessoas se preocupando no sentido dela se preocupar com ela mesma. Eu não vou postar essa foto porque essa foto pode ter Sim. consequência. Eu não vou fazer um comentário no Facebook expondo porque pode ter consequência. A privacidade virou um produto da responsabilidade da empresa, a empresa que não vaze meus dados. Então, tem uma preocupação, eu só acho que essa preocupação ela ainda não foi no ponto certo. Ela ainda está muito como uma privacidade de prateleira, privacidade de produto, e ainda não virou uma privacidade de Uhum. cultura. E eu não sei se Sim. isso vai acontecer. Eu vejo assim, hoje todo mundo discute, porque teve a menina lá de 14 anos teve um nude vazado. Cara, isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Tinha menino na minha sala, uma menina na minha sala que teve nude vazado. Teve um menino na minha sala que teve nude vazado porque a namorada ficou brava com ele. Só que os adultos, aspas, da minha época, não conseguiam olhar e chegar pra gente explicar o que estava acontecendo. E a gente foi descobrindo. E eu sinto que a gente não passa essa informação para as pessoas que estão vindo agora, um pouco mais novas do que a gente. Porque a gente acha que elas já sabem, né? Tem uma obrigação assim, todo mundo já sabe isso. Dois, porque a gente se Uhum. expõe. Então, a criança nasce, ela já tem foto com 3 anos de idade na É, internet. é. Então, Os eu pais não às vezes sei já até que fazem um ponto. perfil para a criança numa rede social, né? Mesmo ele não nem sabendo ler e escrever, né? Eu estava refletindo um dia desses, porque eu estava procurando sobre a vida de uma pessoa que já tinha falecido há muito tempo e não encontrei nada sobre ela na internet, nada. E eu tô refletindo que se eu falecer hoje, a minha prima de 4 anos, que é o meu coisinha mais fofinha que eu tenho, se ela quiser saber da minha vida, ela vai conseguir achar tudo sobre mim. Tudo. Eu acabei de narrar a minha Sim. vida aqui. Ela vai saber toda essa Uhum. informação. Ela vai ver Uhum. tudo que eu postei no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Reddit. Vai ter foto, vai ter vídeo, vai ter voz, vai ter. Uhum. Tem um monte de coisa aqui gravado, tem coisa em nuvem, tem fotos totalmente aleatórias da minha vida. Ela vai ter acesso a tudo que eu fui. Então, Sim. E até pensando nisso, né, que você falou, as empresas estão vendo a privacidade como um produto, quando eu acho que a privacidade é um direito, né, e ela deve ser vista como um próprio negócio, né, das empresas, não como um produto, como um agregador, né, faz um diferencial comercialmente falando? Sim, faz, claro, né, mas ela não pode ser vendida, né, dessa maneira, assim como, olha, você paga um pouquinho mais para ter um pouquinho mais de privacidade. Poxa, cara, ela é inerente, né, à própria pessoa. E aí a gente tem, hoje em dia, empresas, né, principalmente nos Estados Unidos, especializadas em acabar com todo os seus arquivos no mundo digital, né? Eles fazem o que eles chamam de suicídio digital, né? Eles conseguem, de alguma maneira, excluir todas as suas contas, os seus conteúdos, tirar o seu nome da internet, né? Ou pelo menos limpar bem. E isso, talvez, de uns 10 anos para trás, não era sequer pensado, né? Esse tipo de serviço. E hoje, com a inserção de tanta coisa, e até voluntariamente pela gente, né, na internet, acaba se tornando necessário. Né? Então, eu falo às vezes para alunos, né, que tem muita gente que comete sincericídio virtual, né, ao escancarar muita coisa na internet, ao falar assim, né, fazer muito textão, vídeos e tal, dizendo coisas que não precisariam estar ali, né? E acabam criando provas contra si mesmo, né? Cometem às vezes pequenos delitos ou grandes delitos por aí e tira uma foto, faz um vídeo e tal,
e aquilo acaba em algum momento indo parar numa nuvem que vaza ou manda para alguém que tem essa prova, né, e usa contra a pessoa. Então isso, há uns bons tempos atrás, não era tanto problema assim, né? Hoje em dia eu já vejo assim alguns jovens, mais jovens que você, assim, pessoal adolescente mesmo, assim, 15 anos, preocupado com as fotos que os pais deles estão pondo sobre ele, né? Questão de reputação digital mesmo, né? Crianças que não querem que a mãe fique fotografando a todo momento e botando lá na rede social, no Instagram, aberto ali. Crianças que têm a sua própria o senso de privacidade, de vergonha, e não quer que a mãe o exponha, né? E estão questionando os pais disso. Então, num futuro talvez não muito distante, eu vejo às vezes muitos jovens aí, ou nem tão jovens assim, que já encheram tanto a internet de informações pessoais próprias ali voluntariamente, que talvez precisem excluir conteúdos para fins de reputação profissional e tudo mais, e não vão conseguir. Talvez eles tenham que ingressar com uma ação para poder mudar de nome, porque tem conteúdo ali que depõe contra a própria pessoa e ela não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho por conta do material que não sai, né? Então, a gente está vivendo uma era da superinformação, né? E muita gente produz, infelizmente, muito conteúdo contra si próprio, né? Por mais que a gente fale tanto em privacidade, ainda um conceito novo mesmo para as pessoas, né? A gente não tem uma cultura de privacidade, a gente não tem uma cultura de proteção de dados. Agora que muita gente começou a ouvir falar da LGPD e tal, mas antes de LGPD a gente tinha a Constituição Federal, né? Sempre teve aí, desde 88. A gente tem o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e tal, e as pessoas não deram esse start ainda, né? E acho muito legal o exemplo que você deu. O indivíduo informa o CPF aí em qualquer lugar, mas aí vai questionar a minha empresa por questões de vazamentos de dados, né? Você aceita a cadastrar a biometria na farmácia, que é um exemplo que está acontecendo muito, né, em São Paulo, nas grandes redes. Cadastra a biometria na farmácia para ter desconto, mas você preenche qualquer coisa numa rede social, aceita aqueles quiz, né, aqueles joguinhos ali da rede social e tal, e aquilo está indo embora, né, um ralo aberto para os seus dados, né? Eu acho bem legal essa questão que você trouxe. Tem uma pergunta aqui no comentário do Marcelo Mussato. Ele disse: comentaram muito sobre privacidade da pessoa física, gostaria de saber um pouco mais sobre a privacidade de pessoa jurídica, onde você se torna obrigado a ter muitos dados públicos. Como blindar isso? Tá. Então, Marcelo, vamos não entrar muito no juridiquês, né? Senão a gente vai ficar tipo, discutindo. Que seria que tem uma discussão se empresas teriam direito à privacidade, lembrando que a privacidade ele ainda não ele é um direito, mas ele ainda está sendo discutido como ele é um direito. Então, muita gente compara que ele é um direito inerente à dignidade. Dignidade só tem para pessoas físicas, pessoas naturais. Tem algumas coisas das pessoas jurídicas que são dois pontos. A primeira discussão que eu gosto de ter é quando a pessoa jurídica também é PF, que é o caso caso de MEI. Isso é bem legal, porque tem um entendimento que eu vi uma vez, não esqueci qual que foi o tribunal, mas foi lá na Europa que o caso de se for dado de pessoa, não lembro a história inteira, mas se for esse caso de pessoa, de empresa unipessoal, ou seja, tu é a própria empresa, os teus dados de empresa também seriam dados pessoais de pessoa física, porque tu é a empresa. Então, se tu for fazer um tratamento de dados, se você for contratar se você for contratar alguma coisa, se você, sua PJ, mas é um PJ MEI, for lá e ter uma relação com uma outra PJ, aquela PJ tem que te tratar como se fosse, na proteção de dados, na tua privacidade, como se tu fosse uma pessoa física. Então, ela não pode ser divulgando, por exemplo, o teu endereço comercial, porque o teu endereço comercial possivelmente vai ter o seu endereço residencial. Tem que ter uma conversa sobre isso. Então, tem todo um cuidado sobre esse aspecto. Mas, assim, é uma coisa que ainda está sendo discutida. A gente ainda está descobrindo, ainda quando a gente olha para
para microempresa, assim. Às vezes a primeira pergunta do cara que é PJ é assim, cara, e aí eu preciso de um DPO, tá ligado? Como que eu só É tenho eu da verdade. empresa, daí eu preciso de um DPO. É. Mas aí, mesmo numa questão de pessoa jurídica maior, tu tem algumas privacidades ali. Então, por exemplo, eu sei que tu é engenheiro, Marcelo. Tu tem um segredo comercial, tu tem uma técnica para fazer para fazer um desenho que só tu tem. E vamos supor que alguém trabalha contigo. Essa pessoa não pode pegar esse teu segredo e levar para fora. Tem um segredo comercial ali que é protegido. Tu tem, por exemplo, a obrigação, dependendo do tamanho da empresa, de publicar balancete. Mas tem algumas outras coisas que tu não precisa publicar. Por exemplo, tu tem a ideia de comprar uma outra empresa. Isso é uma privacidade da empresa. Fica mais ligado na parte de segredo comercial, quando a gente fala de privacidade, né? A gente tem ali, tem que for de segredo comercial, que é um know-how teu, ou então uma vontade da empresa, alguma coisa dentro do segredo comercial tem que estar protegida. E tem legislação para isso. Inclusive, se vazar, dá treta, se alguém fizer alguma coisa, dá problema de concorrência, e tem essa discussão. Quando tu trabalha com a MEI ali, fica meio ainda um pouquinho dos dois. Tu tem essa proteção comercial, né, nessa questão do sigilo, do know-how, mas ao mesmo tempo fica uma questão assim, poxa, meus tratamentos de dados, será que também não deveria ser tratado como uma pessoa física nesse aspecto? Então ainda tá meio... A pessoa que é MEI, ela fica ali num universo meio paralelo. A gente não tem ainda um consenso, né, sobre isso, né? Aí vale de se usar, acho que algumas dicas aí para se proteger, né, no máximo que puder, né? Tentar criar um endereço comercial, né? Existem aí coworks, né, planos de escritório virtual em que você paga lá só para usar um endereço fiscal. Você geralmente nem precisa atender nesse endereço, usar ele efetivamente, mas só para você colocar ali nas suas documentações ali de nota fiscal, prefeitura e tudo mais, porque tendo qualquer divulgação, é esse endereço comercial que vai aparecer. Então, pelo menos você resguarda o teu endereço físico, né, o teu endereço pessoal, né? Então, a gente tem que usar uns macetes aí. Sofia, acho que a gente está quase encerrando aqui o nosso tempo, para evitar que nossa live não seja derrubada, né, pelo Instagram. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho de DPO, né, de Data Privacy Officer, como para quem não conhece, né, e está entrando nesse mercado agora, está indo atrás de certificação, de cursos e tal. O que você tem a falar para esse público? Como que funciona? Quais são os tipos de trabalho que podem ser desenvolvidos? Qual seria um perfil de formação para trabalhar melhor nessa área? Fala um pouquinho sobre isso. Acho que mais falar de DPO, eu vou falar de proteção de dados no geral, assim, trabalhar com proteção de dados e Uhum. privacidade. É uma área muito ampla, tá? A gente fica muito, às vezes, o advogado que faz lá a adequação e o cara que é DPO. Por exemplo, no quinto andar, eu trabalho dentro de uma área extremamente técnica. Eu faço uma comunicação entre áreas. Lógico, tem a vantagem de ter conhecimento jurídico, tem a vantagem de ter conhecimento técnico, mas ali meu serviço não está previsto na LGPD, não tenho ali um papel, essa pessoa que faz esse tipo de análise. Lógico, preciso que tudo esteja em conformidade, e para isso se geram novos papéis. Mas não tem uma previsão no meu papel, e é até difícil pôr um nome no que eu faço por conta disso. Então, para tu trabalhar com isso, tu não precisa necessariamente ter uma formação específica. Acho assim, tu precisa ter conhecimento da legislação, né? Isso é fundamental, porque você vai esbarrar com isso todos os dias. E tu tem que ter algum conhecimento técnico também. Mas, por exemplo, a pessoa é formada em qualquer outra coisa. Às vezes, se tu trabalha numa empresa que tem dados daquela área, tu é uma pessoa mais indicada para entrar lá dentro, lógico, com apoio de pessoas que têm os conhecimentos complementares, porque tu consegue verificar quais dados são necessários ou não ali dentro. E isso é um trabalho também dentro da LGPD. Poxa, será que eu estou coletando dado demais? Quem pode saber? Quem entende desse negócio aqui? Tem uma pessoa de negócio similar, é interessante. Tem como reaproveitar a tua formação, tipo, já sou advogado, quero ir para essa área. Cara, legal, estuda, tenta agarrar uma oportunidade real de fazer. Uma coisa assim, ser certificação, fazer curso é legal, mas a vida real é totalmente diferente. Tu vai descobrir, assim, no curso eles falam, primeiro você faz lá o assessment,
aí tu faz o data mapping, aí você faz isso. Cara, na vida real, tu leva uma porrada por dia. É isso que acontece no meu trabalho, eu apanhar. Então, tu consegue migrar de área, tem essa chance. E tenta agarrar uma oportunidade real, tenta ver casos reais, tenta pedir situações reais, porque é ali que tu vai aprender de verdade, muito mais do que, logicamente, certificação sempre é válido, comprova que tu sabe o que tá falando, mas é mais do que isso. Pra quem tá querendo ser DPO específico, eu já vi, isso é um ponto legal, porque como não tem informação específica, cada um pede o DPO que precisa ou que acha que precisa. Eu já vi lugares que pedem DPO com conhecimento jurídico. Puramente, eles querem uma pessoa que tenha um fundamento, base jurídica para poder fazer as coisas, porque eles acham que vão ter muito mais problemas, por exemplo, com a NPD, vão ter problemas com o PROCON, problemas com o Ministério Público, então eles querem uma pessoa com uma visão jurídica. E já vi vagas com uma visão extremamente técnica. O cara tinha que ser um sysadmin, conhecimento de banco de dados, conhecimento de sistemas e tudo mais, porque eles acham que o problema vai ser muito mais um problema de sistemas internos. Então, o que isso quer dizer? Não tem um perfil. Tem o teu perfil, é tu conseguir encontrar a tua oportunidade. O dia a dia é bem legal, tu não precisa se preocupar em só ser advogado, ser DPO, tem analista de segurança de informação que às vezes trabalha com privacidade, então a pessoa está muito mais focada ali na privacidade dentro de sistemas de segurança, que é mais no meu caso, né? De entender como é feito um acesso, quem está visualizando os dados, tu pode trabalhar dentro de times de desenvolvimento e times de análise de dados, que é para poder verificar se ali estão sendo cumpridas todas as normas da LGPD, como você pode possibilitar que os seus desenvolvedores façam código e tenham a possibilidade de fazer testes sem infringir, sem pegar bancos de dados indevidos e sem se divertir com coisas que não eram para se divertir. Então tem oportunidade para todo mundo. O que eu acho, no geral, assim, é se atentar que se tu gosta ou se tá no hype. Porque uma hora vai passar esse hype, uma hora é legal, a gente vai ter oportunidade, vai continuar, mas vai passar. E, cara, porque DPO faz 20 mil reais por mês, é por isso que eu vou estudar, porque eu quero ficar milionário. Se tem alguém fazendo 20 mil reais, porra, me avisa. Eu quero saber também. Mas se você estiver fazendo 20 mil reais por mês sendo DPO, cara, é muito ruim tu trabalhar com aquilo que tu não sente atração. E assim, é um trabalho que, cara, eu não sei se as pessoas falam isso, mas é um trabalho exaustivo, é um trabalho que tem muito detalhe, tem que tomar muito cuidado. Tá todo mundo desesperado, achando que vai levar multa, então você tem que ter um controle ali das coisas, fazer certinho para não dar problema. Tem muita coisa a ser adequada ainda. Então você entra dentro de uma empresa, tem muita coisa a ser feita, independente se você é um advogado, independente se você é um DPO, independente se você é um analista de privacidade, se é um especialista, não importa, tem muita coisa para fazer ainda. Então, se pergunta se é o que tu quer, assim, será que, pô, realmente tu gosta disso, tu tem chance de gostar disso, ou tá indo pelo hype? Porque se for pelo hype, vai passar. Vai entrar daqui a pouco outra legislação, a proteção de dados é o 2020. A gente teve, sei lá, direito consumidor há um tempo e todo mundo queria trabalhar com direito que virou hype naquela época também, nos anos 90. Foi o hype dos anos 90, e daqui 10 anos, daqui 5 anos vai entrar uma outra lei que vai ser outro hype também. Então, cara, eu acho que a primeira pergunta, assim, tu realmente quer fazer isso? E se tu quiser, começa a estudar. E se tu... meu conselho se tu é advogado, tenha conhecimento técnico. Porque eu vejo muito advogado entrando nessa brincadeira sem ter conhecimento técnico. E conhecimento técnico não é programar. Eu vejo advogado, vou aprender a programar para trabalhar com a LGPD. Vou fazer faculdade de análise de sistemas, né? Vou fazer uma faculdade na área de tecnologia. Não precisa. Legal, se você tem como, legal, faça. Quer aprender a programar? Vamos programar. Mas é mais do que isso. É muito mais de entender como funciona um sistema. Na hora que alguém começar a falar de porta, de fazer a scan de porta, tu conseguir virar e falar assim, vamos ver o que é isso aí, vamos discutir. E para quem é do lado técnico, consiga virar e ter uma discussão sobre leis sem precisar toda hora ficar escorando num advogado. Acho que é o grande lance. Se tu consegue equilibrar esses dois mundinhos, vai tranquilo. Eu vejo que a profissão de DPO, né, qualquer profissional, né, vamos dizer assim, na área de privacidade e proteção de dados, né, que a gente importa a expressão DPO aí do GDPR, né, o regulamento europeu, e aqui a gente tem o encarregado, né, na LGPD, e enfim, vão sair outros desdobramentos, e a gente tem N certificações aí sendo vendidas, né, a gente tem que ter em mente que a LGPD está na crista da onda nesse momento,
e tem muita gente querendo ganhar dinheiro com essa onda, né? Tem muita gente querendo vender, vamos fazer uma analogia aqui, aula de surf, mas não tem nem a prancha para os alunos aprenderem a surfar, né? Então, cuidado, cuidado, porque o mercado está cheio de profissional aí querendo entrar na onda da LGPD, achando que vai ganhar dinheiro pra caramba, né? Ah, eu vou dar curso sobre LGPD, sobre implantação, sobre DPO e não sei o quê. E muitas vezes a pessoa não tem um mínimo de conhecimento sobre o assunto que ela está ensinando, sobre a implantação e tudo mais, né? É aquela velha história que eu falo sobre como se diz, empreendedores de palco, né? Alguns coachings aí da moda que ficam ensinando e ganham grana com isso, mas você vai ver lá no fundo eles não têm bagagem técnica, né? Eles têm muito um show business em volta, mas aí você pergunta para esses coaches assim, que tá te ensinando empreendedorismo e tal, e várias dicas e tudo mais, muita coisa bacana e tudo, mas assim, tá, quais são os CNPJs que você administrou? Quais são as empresas que você fez ali do zero e colocou elas para voar e, né, voo de cruzeiro? Me diz. Porque não dá para a gente aceitar, né, ensinamentos, críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né? Então, assim, como que você vai aprender sobre privacidade, proteção de dados, né, ou se especializar nessa área, seguir uma carreira de DPO, se quem está te ensinando nunca passou por um processo de implantação da LGPD? Como que essa pessoa vai te ensinar LGPD se ela nunca implantou nada? Porque a gente bem sabe, teoria é uma, prática é outra, né? Então, assim... Aí eu faço meia-culpa também. Opa, desculpa. Não, Que é imagina, pode um falar. contrário, uma crítica que eu vejo sempre. Às vezes, vagas que estão abertas para pessoas que, sei lá, com 20 mil anos de implementação LGPD e privacidade. E às vezes as vagas também são, assim, tipo, gente, tá, começou ontem, sabe? Não dá pra tu exigir também que a pessoa tenha N certificado, o cara seja advogado sênior no tema. Assim, algumas pessoas estão mais na frente do que outras por N motivos. Então, pessoas que já tinham carreiras prévias voltadas para isso. Mas eu vejo umas oportunidades bem curiosas que é. Isso me lembra muito a área de ciência de dados, que até um tempo, para tu entrar como cientista de dados, tu já tinha que entrar sempre como pleno sênior. O júnior do cientista de dados era sempre o analista de dados. E hoje em dia não. Hoje a gente sabe que existe o analista e existe o cientista. E tem umas vagas de cientista júnior e tem vagas de analista júnior, vai subindo escadinha cada qual na tua carreira. Mas o que eu vejo muito, assim, é falta de oportunidades um pouco para o pessoal que não tem também tanto conhecimento. Pode ser muito pelo nível que a gente está, né? Porque a adequação é meio difícil parar para explicar como faz, porque tá todo mundo naquela correria de se adequar e precisa pegar projeto, pá. Mas, por outro lado, eu entendo também alguns desesperos, assim. A pessoa começar como júnior nessa área, às vezes é mais complicado do que quando tu já tá dentro e começar a subir. Exatamente. Né? E assim, escutem bem isso aí que a Sofia falou e fiquem atentos, né? A gente está na era da informação, então dá um Google naquele curso que você está procurando, pesquisa no Reclame Aqui, troca ideia com outros profissionais que fizeram esse curso, ou aquele profissional que você está comprando aquele pacote de aulas, o curso online dele, né? Então, assim, fiquem muito atentos, pesquisem mesmo, porque tem gente cobrando horrores de cursos aí online sobre LGPD ou seja um DPO e coisa e tal. E o que entrega, a pessoa fica muito aquém. Ela não consegue, de fato, assumir um cargo assim e trabalhar com isso na prática, tá? E aí você vai pagar caro pra caramba um conteúdo que, poxa, você não conseguiu reformular ali, né, o teu trilho na tua carreira para esse lado. Então, assim, pesquisem muito. A gente tem todas as ferramentas da internet aí na nossa mão. Não saiam aí no impulso, no desespero, né? Ou assim, achar que você precisa fazer uma graduação para tal coisa, um curso de pós para outra. Existem bons cursos no mercado de curta extensão, cursos de extensão de boas instituições também.
Então, assim, não vai nessa febre aí que estão vendendo, avaliem com calma, veja recomendações de outros profissionais, para não cair nessa onda da moda da LGPD, da moda do DPO, né? E até também o pessoal que já tem empresa, que está trabalhando em nome dessas empresas, não necessariamente vocês vão ter que contratar um DPO, né? Um DPO as a service, né? Que a gente fala. Tem empresas aí que a gente está fazendo implantação no escritório. A primeira pergunta fala: eu vou precisar contratar um serviço de PO? Você faz esse trabalho para mim? Você tem alguém para indicar? Eu falei: não, calma, fica tranquilo. A gente vai implantar a LGPD primeiro e aí a gente vai ver se você de fato precisa contratar externo. Porque, assim, 99% das situações você pode destacar um funcionário interno para ser o de PO. E muitas vezes ele nem é o advogado, ele nem é o cara da segurança da informação ou da TI. Às vezes é um que faz a questão do saque da empresa, né, o serviço de atendimento ao consumidor, o ouvidor da empresa. Teve uma empresa que até indicou um profissional que era do marketing, porque ele tinha uma formação bem ampla, bem multidisciplinar, e ele tinha esse viés de ser super comunicativo dentro dos departamentos da empresa. Então, assim, você não está algemado no direito ou na TI para ser de PO. Isso que a Sofia falou um pouquinho antes, de pensar que a gente agora cada vez mais vai ter que unir as expertises, né? Unir o jurídico, unir a tecnologia, unir a segurança da informação. É esse o caminho, tá? Nada de segmentar. Até porque a LGPD, ela é bem... tem bem essas duas balanças, né? Tem a parte jurídica e ela tem uma parte mais técnica de segurança da informação. Você não vai conseguir ter um êxito de implantação na LGPD ou um êxito como um profissional da privacidade e proteção de dados se você tiver só cabeça de advogado, só juridiquês, ou se você tiver cabeça só de TI, de bit by case. Tá? Então a gente tem que abrir um pouquinho o horizonte, né? Tem aqui o Yuri tá perguntando indicação de curso. Ó, não tô ganhando nada de ninguém para indicar, tá? Mas assim, um curso que eu fiz também, tem uma certificação ali e eu gostei muito da metodologia, da forma de ensino, da maneira imparcial que ensinam, é do Data Privacy Brasil, tá? Tem N outros cursos, tem da GV, tem um curso do Marcelo Leonardi, muito bacana. Tem um curso que é dos profissionais da USP, que tem o professor Newton de Luca, que também está como um dos coordenadores. Tem um curso da Juliana Brúzio, tá? Então, assim, tem N cursos top no mercado, pesquisa. Esses que eu citei, super indico. A FGV Rio é muito boa. O ITS Rio também muito bom, tá? Eu fiz há muito tempo atrás um curso de especialização em Direito Eletrônico lá, no comecinho da minha carreira. Fiz um curso online pela FGV Rio, foi muito bom. Então, assim, procure boas instituições, veja quais são os professores, veja o cronograma do curso, veja se cabe no teu bolso, se tem a ver com a profissão que você quer seguir. Não vão pela moda. Isso que a Sofia falou é muito importante, tá? E fiquem de olho que tem um pessoal que está copiando conteúdo temático de uns cursos e formatando a grade temária baseando em cópia de um colega. Tá rolando isso no mercado, tá? Então, assim, tem colegas muito reconhecidos aí que estão tendo o cronograma do seu curso copiado por outras pessoas que a gente não sabe nem quem é, que apareceram agora na fila, né? Então, ó, fiquem de olho para não serem enganados aí, tá? E eu acho que, assim, a gente cada vez mais vai trilhar nesse rumo de unir o direito com a tecnologia e a segurança da informação. Então, se você gosta dessa área, se você curte mesmo, é apaixonado, então vai que você tem um caminho muito grande para seguir. Quando a gente chegou aqui era tudo mato, tá? Agora tá bem roçadinho já, né? E tem muita coisa ainda para garimpar. Então, assim, eu acho que é um campo que só cresce, a internet só cresce, a tecnologia só cresce. É uma profissão promissora? Sim, não deixa de ser. Ah, você vai ganhar muito? Cara, acho que não dá para ir para carreiras pensando em quanto ganhar, mas sim se você vai se satisfazer ali, né? Se é algo que você gosta, que tem a ver com você, né? E não pensar no bolso, né? E acho que
Já deu aqui o nosso tempo, Sofia. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Algum assunto que às vezes você esqueceu? Algum negócio que você queria ressaltar? Cara, eu acho melhor tu parar de dar trela, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando. E você falou que estava travada, hein? Haha, né? Hackeei você já mentalmente, destravei. Então, senão eu vou ficar falando muito, mas ahn, eu acho que no geral é isso. Assim, não, é que assim, a verdade é uma só. Privacidade, proteção de dados, segurança de informação, IA são mundinhos muito grandes. E dá pra passar o resto da noite, o resto do dia, passar os próximos anos falando sobre o assunto que a gente vai começar agora. É. A gente teria que fazer assim um evento de uma semana só com a Sofia, só para ela ir destrinchando um pouco mais esses assuntos, no mínimo, para a gente ter um resultado assim mínimo de cada área, né? De cada segmento. Bom, Sofia, que você quer deixar de última mensagem para o pessoal? Então a gente vai indo para o nosso encerramento. Deixa sua última mensagem, seus contatos de rede social, se você quiser passar, ou uma dica, um aviso, um alerta para a galera. Agora é a hora do seu jabá. Oh, meu Deus, eu vou deixar o meu LinkedIn aqui para quem quiser conversar. Eu sempre respondo as inbox por lá, respondo por aqui também, pelo Instagram. Então, Uhum. respondo no Telegram, só procurar que a gente conversa. Gosto de conversar sobre o tema, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque conta do dia a dia, mas eu sempre respondo no fim das contas. Protejam-se, não levem privacidade como um produto, levem privacidade como uma cultura, assim. Vocês vão precisar disso, até porque se a gente está evoluindo tanto em questão de IA, como a gente realmente está, tudo é dado. Tudo é dado e mais e mais e mais a gente vai ser processado de alguma forma. Por isso não é ruim, tá? Não é uma coisa assim, ai meu Deus, vamos todos sentar e ficar desesperados. Não, existem lados muito bons sobre isso, ainda bem. Mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, como principalmente tudo que concerne tanto na vida digital ou não que a gente tem. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o contato. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz, fazia muito tempo que eu não conversava assim, então, nossa, já falei um monte aqui hoje. Quero agradecer o Que convite, bom. quero agradecer a quem ficou aqui assistindo. Eu quero dar um agradecimento especial por algumas pessoas que eu vi aí. Eu quero agradecer aos meus pais, eu vi meu pai aí que está assistindo. Quero agradecer a minha mãe. Uh, vi algumas pessoas o pessoal da Federal ABC também, a Stephanie, dando um beijo pra ti. Vi o Iago, então o Iago também tá aí. O Marcelo, eu fiquei muito feliz de te ver, Marcelo. O Marcelo também é maquinzista, isso ainda é parte de Ah, engenharia. legal. A gente teve uns bons tempos em 2014, 2015, por ali. Agradecer também os amigos aqui que eu vi, que é a Viviane, o Estevam e o Fred. E é isso, gente. Muito obrigada aí pela companhia de vocês. Eu sou péssima em agradecimento e péssima em despedida. Mas podem entrar em contato, porque eu sempre tô aqui. Isso aí. Legal, Sofia. Então, quem não conseguiu pegar o link aí, copiar o link, procura a Sofia no LinkedIn. Sofia Apuso, já dá para achar, porque ela tem um sobrenome do meio complicado, né? Da gente digitar. Então, vocês conseguem encontrar a Sofia fácil aí. Quero agradecer demais você, Sofia. Adorei te conhecer. Como eu te disse, acho que a gente ainda vai fazer alguns projetos juntos aí. Tô vendo muita coisa, assim, só fico pensando na minha cabeça, juntando com a sua, juntando com a Bia, que já trabalha comigo há alguns meses. Eu tô vendo umas coisas saindo aí já muito legais. Agradecer o pessoal demais que estava aqui, né, até agora, que participou, né, os seus colegas aí, bacana, tem uma rede de apoio, né, super importante. E, pessoal, muito legal vocês estarem participando aqui do evento. Eu espero que tenha agregado para vocês. Espero que a gente tenha conseguido estourar essa bolha, né? E aí trazendo assuntos cada vez mais interessantes para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa vida. Não só sobre direito digital, tecnologia, privacidade, mas coisas afins que estão relacionadas, né, com a nossa vida hoje em dia. Porque, por exemplo, eu falo, eu não sou só advogada, né? Eu tenho várias personas aí, várias fatias. A Sofia também. Então, é bacana a gente sair um pouco, às vezes, do assunto que a gente lida
no dia a dia, fazer um evento num outro formato, para trazer também um pouco mais de leveza, de descontração. A gente já está tão confinado, né, há tanto tempo. Então, muito obrigada mesmo vocês aí que participaram até agora. Tem sido muito legal para mim fazer esses eventos. Eu estou aprendendo, cada noite estou aprendendo uma coisa diferente, seja de um ponto de vista pessoal, seja algo profissional. Então, assim, para mim está me agregando muito, né? Espero que para vocês também. A live vai ficar salva aqui no nosso GTV e daqui a uns dias vai estar no nosso YouTube também. E a gente vai ter na semana que vem a penúltima convidada, a promotora de justiça Fabiana Dalmas Paz, né? Ela é promotora de justiça do Ministério Público aqui de São Paulo e ela vai estar aqui às 7 horas da noite na quinta-feira, no dia 15. Entre as questões que ela vai abordar, ela vai falar um pouco sobre a violência contra a mulher também, tá? Então, convidem aí sua rede, espalhem as nossas divulgações por aí. Vamos trazer cada vez mais gente diferente para assistir e participar das nossas lives, para a gente hackear as redes sociais no sentido positivo, tá? Então, brigadão, Sofia, brigadão, turma, e vejo vocês até semana que vem. Tchau, tchau. Vida longa e próspera, humanos. Vida longa e próspera.